Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de quarta-feira, 5 de julho. Louvado seja Deus pela bondade que nos concede hoje e todos os dias. Reflitamos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Mateus. Chegando ao outro lado, no território dos Gadarenos, dois endemoniados saíram dos túmulos e foram ao encontro dele. Eram tão violentos que ninguém podia passar por esse caminho. Eis que começaram a gritar: O que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A certa distância deles estava pastando grande manada de porcos. Os demônios lhe suplicavam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada lançou-se precipício abaixo em direção ao mar, e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e, chegando à cidade, contaram tudo, também o que tinha acontecido com os endemoniados. Eis que a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, suplicaram-lhe que se retirasse do território deles. Pois bem, querido amigo, querida amiga, nós temos algumas realidades presentes no Evangelho das quais se faz necessário nos apropriarmos para entendê-lo bem. Primeiro ponto interessante: a violência. Violência gera violência. Tão violentos que ninguém podia passar por esse caminho. Violência gera violência. Quando não se entende a doença, quando não se entende a realidade da pessoa, quando se quer que as coisas sejam feitas única e exclusivamente à sua vontade ou da sua maneira, é difícil, muito difícil. E há aqueles que são violentos de fato, não é? E precisam de um tratamento especializado. Algumas pessoas vivem cheias de conflitos, e os conflitos interiores, muitas vezes, eles causam situações de estresse, aborrecimentos. Quantas pessoas nós conhecemos assim, não é? Quantas pessoas precisam de um tratamento especializado? Existem até casas de psiquiatria, não é? Espalhados por esse Brasil afora. Hoje, o Senhor Jesus se encontra com uma pessoa ou com duas pessoas que vivem desta forma, incompreendidas muitas vezes pelos próprios familiares, sem entender o que fazer. Jesus acolhe, Jesus liberta, Jesus salva. Mas é preciso, antes de tudo e de qualquer realidade, aceitar o bem. Quem não aceita o bem, seguramente também se revoltará. É preciso aceitar o bem. Quantas pessoas não aceitam, não é? Quantas pessoas querem viver à sua maneira? Esta região, por exemplo, era uma região que vivia na opressão. E tem pessoas que gostam de ser oprimidas, não é? A libertação para estas não vai acontecer jamais. É preciso libertar-se. E Jesus ali não pôde fazer nada. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, porém suplicaram-lhe que se retirasse do território deles. Antes, permanecer ao lado do bem. Não quero ser oprimido, quero a libertação. E Jesus veio para libertar-nos de toda e qualquer opressão. Que a bondade dele nos leve, primeiramente, a aceitar as pessoas, na medida do possível, convivendo harmoniosamente. Nada de violência, nada de truculência. E depois, aceitar que nos façam o bem. Muitos querem viver, não é? Lambendo fel. Outros querem viver a docilidade do mel. Eis que eu quero, juntamente com você, aceitando Jesus, não lamber fel,
mas estar saboreando o doce mel, a suavidade do Senhor, o Cristo Jesus. Um bom dia, que Deus me abençoe e abençoe também a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.